Olá, amigos do LAC Concursos. Como é que vocês estão, moçada? Tudo bem? Professor Marcelo, mais uma vez com vocês aqui, dando continuidade às nossas aulas de quadro natural em Geografia do Brasil. E vocês se lembram, moçada, que na parte de hidrografia, para não tornar a aula muito extensa, eu quebrei a aula em duas partes. Então, eu gravei uma primeira parte com hidrografia do Brasil, certo? Parte 1. Se eu não me engano, envolvendo Bacia Amazônica, Tocantins e Paraná. E agora eu vou para a parte 2 de hidrografia para a conclusão. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar, vamos trabalhar. Pessoal, olha só. Aqui nós estamos falando da Bacia do Paraguai, certo? Beleza? Gente, quando eu começar a falar disso aqui nós vamos ter que fazer uma ressalva, que é o seguinte. Olha só. A Bacia do Paraguai, beleza, tem muito a ver comigo, certo? Conosco, aqui em Mato Grosso, tá? Mas eu tenho que fazer a seguinte ressalva para vocês. É essa. Esse mapa aqui é um mapa de bacias hidrográficas do Brasil, beleza? E vocês estão vendo que a Bacia do Paraguai, ela está aqui bem segmentada. Tem a do Paraná, a do Uruguai, formam a Bacia Platina. Como vocês estão vendo aqui, ela continua aqui, ó. Paraguai, certo? Paraná, Uruguai. Beleza. Agora, pessoal, o que acontece é o seguinte. Existem algumas bibliografias, deixa eu voltar. Existem algumas bibliografias que não vêm dessa maneira. Eu tenho que alertar vocês para isso. É assim. A Bacia Platina, ou do Rio da Prata, ela é formada por, historicamente, que eu mostrei o mapa, 3 grandes bacias, Paraguai, Paraná e Uruguai, certo? Muito bem. Porém, algumas bibliografias mais recentes não trazem a bacia do Rio Paraguai. Elas colocam no mapa apenas bacia do Paraná e do Uruguai. Muitas bibliografias estão considerando que o Rio Paraguai é um afluente do Rio Paraná. Então, ele seria uma subbacia do Rio Paraná. Beleza? Então, eu tenho que alertar isso para vocês. Se o nosso amigo, de repente, colocar numa prova que o Brasil tem entre suas bacias a bacia do Rio Paraguai, você marca verdadeiro, tranquilo, sem problema nenhum. Se ele falar só bacia do Paraná e omitir a do Paraguai, você também marca verdadeiro, porque ele está adotando o outro critério, de considerar que a bacia do Paraguai é uma subbacia do Rio Paraná. E se ele falar bacia platina, você também marca verdadeiro, porque a bacia platina envolve o Rio Uruguai, a bacia do Uruguai, do Paraná e do Paraguai. Então existem essas diferenciações. Tá certo? Beleza? Isso é só uma observação, um adendozinho que a gente faz para que o pessoal não tenha nenhuma confusão com isso. Tá bom? Muito bem. Pessoal, o Rio Paraguai, ele nasce aqui no meu estado. Ele nasce aqui em Mato Grosso, certo? Ele nasce num local chamado Lagoa da Princesa, que fica lá no alto do Planalto, da Chapada e Planalto dos Parecis, certo? Beleza? Muitos falam que é lá na Serra do Amolar, tá? Ele nasce lá em cima e aí ele corre para dentro do Pantanal Mato Grossense. Certo? Ele corre para dentro do Pantanal Mato Grossense. Ele tem uma área de aproximadamente 1.100.000 quilômetros quadrados, tá? Abrangendo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, mas também essa bacia pega a Argentina, Paraguai e Bolívia, certo? Argentina, Paraguai e Bolívia, tá? Bom, moçada, o Rio Paraguai, como eu disse, ele nasce lá no alto dos Parecis e aí ele corre para dentro do Pantanal Mato Grossense. Aqui ele recebe vários afluentes, certo? Subafluentes como Cuiabá, o São Lourenço, o Cochipó, o Rio Vermelho, certo? O Piquiri, o Jauru, Sepotuba. Todos eles são da bacia dele. E lá no Mato Grosso do Sul, rios como o Rio Apa, certo? O Rio Miranda, fazem parte da bacia dele. Tá ok? Muito bem. Aí ele vai fazer a divisa Mato Grosso do Sul, Bolívia, lá em Corumbá.
Aí ele faz a divisa Mato Grosso do Sul, Paraguai, e aí ele vai para dentro do Paraguai, e exatamente nesse, passa por Concepción, por Assunção, e nesse ponto aqui, onde ficam duas cidadezinhas da Argentina. De um lado é Resistência, do outro lado Corrientes. É ali pertinho que ele se encontra com o Rio Paraná, que vem aqui do Brasil, o Rio Paraná, que é Itaipu. Ele se encontra com o Rio Paraná e vai para dentro da Argentina. E aí é interessante falar isso. O Rio Paraná, Paraguai, se encontra com o Paraná e vai para dentro da Argentina, com o nome de Paraná. Significa que se um dia você visitar a Argentina, você virar para um argentino e falar para ele, Rio Paraná, sem problema, ele sabe o que é. É o mesmo rio, é o mesmo nome, não tem problema. E aí ele vai lá para baixo, para o sul, o Rio Paraná, se encontrar com o Rio Uruguai e formar o estuário do Rio da Prata. Certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, o Rio Paraguai, ele tem aproximadamente 1.200, 1.300 quilômetros de extensão, certo? De extensão. E é um rio naturalmente de planície, é um rio de planície. Corta o Pantanal Mato-Grossense, a região do Chaco, paraguaio, argentino, boliviano, a bacia dele, certo? É um rio tipicamente de planície. Obviamente, por ser um rio tipicamente de planície, ele é navegável. Ele é totalmente navegável. Quer dizer, totalmente eu estou exagerando. A parte da cabeceira, não. Tá? Mas aqui em Mato Grosso, nós tomamos como referência a cidade de Cáceres. Daqui para baixo é a nossa referência. Certo? Beleza? Navegável, lá tem um terminal portuário, beleza? Muito bem, você pode ir. E aí, com essas características, ele vai formar o que nós chamamos de a hidrovia do Paraguai-Paraná. É a hidrovia do Paraguai-Paraná. Certo? Que sai daqui, essa aqui é Cáceres, que eu falei para vocês, é aqui no Mato Grosso, tá? E essa aqui é a cidade de ao porto de Nueva Palmira, que fica lá no Uruguai. É do lado uruguaio, não é do lado argentino, aqui do Rio da Prata. Certo? Então, essa hidrovia, ela tem aproximadamente 3.440 quilômetros de extensão, saindo de Mato Grosso até lá embaixo, certo? Beleza? Ela é totalmente navegável, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E aí, pessoal, para nós, essa hidrovia adquiriu uma importância muito grande. Desculpa, eu não quero enfatizar só Mato Grosso, para nós aqui do Centro-Oeste como um todo, nosso estado irmão Mato Grosso do Sul também. Como vocês se lembram, moçada, historicamente, por nós sermos estados aqui, Mato Grosso depois dividido, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, muito centralizados, estamos aqui no centro geodésico da América do Sul, obviamente o nosso acesso ao mar sempre foi muito prejudicado. Então, o pessoal se pergunta, poxa, então antigamente como é que chegava aí em Cuiabá mantimento, roupa, remédio, combustível? Pessoal, aqui em Cuiabá tudo sempre veio pelo rio. Tudo sempre veio pelo rio. O rio Cuiabá, Paraguai, sempre foram esses rios os elos de comunicação com o mundo exterior. Antigamente não tinha estrada, não tinha automóvel, não tinha nada. Agora, obviamente, a partir do momento que veio o BR-163, 070, 364, pavimentou, o asfalto matou o rio. Se agora você pode pegar, por exemplo, um caminhão com sua carga e você sai daqui de Cuiabá e em um dia e meio você está em São Paulo, para que você vai mandar pelo rio? Não faz sentido. Certo? Então aí, como o asfalto chegou aqui na década de 70, certo? A estrada, a pavimentação matou o rio. Então é como se a bacia tivesse ficado lá esquecida, totalmente esquecida, como se nunca tivesse existido. Agora o problema é que antigamente, se eu dissesse para uma pessoa que Mato Grosso seria, no futuro, o maior produtor nacional de soja, o maior produtor nacional de algodão herbáceo, o maior produtor nacional de milho, o maior produtor nacional de girassol, entre os maiores produtores de arroz, o maior rebanho bovino nacional. Cara, se eu falasse isso, a turma ia dar risada. Esse guri tá maluco, onde já se viu, Mato Grosso vai ser, antigamente era tudo mato. O problema é que hoje nós somos.
Ainda temos um rebanho suíno crescente, certo? A avicultura prosperando, a piscicultura também entre os 5 maiores. E boa parte dessa produção é voltada para o mercado externo. E nós também tivemos o advento do Mercosul na década de 90. Tudo isso veio. Então, com tudo isso, o que aconteceu? Aconteceu um processo de revitalização, de redescoberta da hidrovia Paraguai-Paraná. Não é que ela nunca existiu, ela sempre esteve lá. Mas durante um período ela ficou lá, esquecida, sem muita importância. Só que aí, o que acontece? Você tem uma hidrovia, não tem buraco, não tem que recapear, não tem pedágio, você gasta menos combustível, transporta mais carga, o risco de acidente é menor. Você vai querer comparar o custo do frete? Não tem como. Então hoje nós temos assim muito claro que a hidrovia Paraguai-Paraná para nós é estratégica, não só para Mato Grosso do Sul, como para o Brasil como um todo. Ela é estratégica, é uma hidrovia do Mercosul e pode pegar a nossa produção agropecuária e levar até o mercado externo, até o porto lá de Nueva Palmira e dali para os mercados externos. Então, por isso que nós podemos dizer que essa bacia, essa hidrovia, nos últimos tempos, ela passou por um processo de, vamos dizer assim, revitalização. Ela foi redescoberta, voltou a adquirir uma importância muito grande, como já teve no passado, como principal elo de comunicação da nossa região, aqui com o mundo exterior. Só que agora para a exportação, para a colocação no mercado externo da produção agropecuária dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, nesse ponto, a importância dela é muito grande, tá? Ô Marcelo, mas essa bacia do Paraguai não tem potencial hidrelétrico? O Rio Paraguai, só na área da nascente dele, só lá em cima. Tá? Ele não, mas alguns afluentes e subafluentes que nascem em áreas de planalto têm potencial hidrelétrico, certo? Beleza? Então aí pode ser aproveitado. Nos últimos tempos, principalmente com PCHs, pequenas centrais hidrelétricas. O pessoal tem vários projetos desses aqui no entorno, certo? Beleza? Então aí a turma aproveita. Lembrando que PCH, se eu não me engano, o último critério que o pessoal passou a adotar, porque às vezes a legislação muda, é toda unidade de geração que tem menos de 30 megawatts. Beleza? Tudo bem? Então essa aqui é a bacia do Paraguai. Tá bom? Muito bem. Aí nós vamos para a bacia do Uruguai. Pessoal, a bacia do Uruguai, gente, não é querer falar, pô, claro que é importante, mas das 3 que formam a bacia platina, é a menorzinha. É a menorzinha, certo? Ela tem, no total, 385 mil quilômetros quadrados, dos quais 174 mil no Brasil. Pegando Rio Grande do Sul e Santa Catarina, certo? Beleza? E também pega o Uruguai e a Argentina, até porque o Uruguai é limítrofe ali. Tá? As principais cidades que estão dentro dessa bacia são Lages, Chapecó, lá em Santa Catarina, Uruguaiana, São Borja, Bagé, Santana do Livramento, tá? Rosário do Sul também, no Rio Grande do Sul, certo? O Rio Uruguai, ele é formado a partir do encontro de 2 rios, moçada, o Canoas e o Pelotas. Quando eles se encontram aqui, você forma o Rio Uruguai. Primeiro ele faz a fronteira Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Depois ele faz a fronteira Argentina, Rio Grande do Sul, Brasil. E depois ele faz a fronteira Argentina, Uruguai. Certo? E aí vai se encontrar com o Rio Paraná para formar o estuário do Rio da Prata, certo? Como vocês estão percebendo, aqui tem uma coisa interessante. Essa bacia aqui, eu diferenciei para vocês o que é uma bacia principal de uma bacia secundária, aquele esquema da espinha de peixe. Então você está vendo que esses rios aqui, ó, como o Jacuí, certo? O Taquari, certo? O Camaquã, eles correm nessa direção aqui para a Lagoa dos Patos, certo? Já outros, como o Ibicuí, certo? Como o Ijuí, tá? O Quaraí, eles correm para o Rio Uruguai. Então é claro que a gente tem que pensar que, moçada, se aqui tem uma nascente, aqui tem outra, um vai para lá, outro vem para cá, essa linha preta que eu estou fazendo aqui,
Provavelmente é o quê? Essa linha preta é um divisor de águas. É um divisor de águas, tá? Significa que provavelmente é uma forma de relevo mais alta, que aí pela lei da gravidade, que é a única lei que a água de um rio obedece, vai de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. A lei da gravidade joga uma bacia para cá e outra para cá. Só que essa bacia é uma bacia secundária, que é a bacia do Atlântico Sul. Certo? É uma bacia secundária. Isso aí nem é Atlântico, cara, porque ela cai na Lagoa dos Patos. Mas talvez tenha uma saídazinha aqui por um canal para o Oceano Atlântico, senão fica parecendo que é de drenagem endorreica, certo? Mas é a bacia do Atlântico Sul. E aqui você tem a bacia do Uruguai, que é a menor entre aquelas que formam a bacia Platina, certo? No nosso território são apenas 175 mil quilômetros quadrados, tá bom? E aí você tem alguns rios como o Ijuí, certo? Piratini, Bicuí, certo? Chapecó, Paperiguaçu, são os mais importantes. Tem potencial hidrelétrico? Tem, certo? A área é encachoeirada, parte vem lá do antigo Planalto Meridional, mas você não tem usinas de grande porte nessa bacia. Ela é menorzinha, tem uma importância regional, certo? Beleza? Tudo bem? Muito bem. Aí, a bacia do São Francisco. Bom, aqui é diferente. Não é que é diferente, mas é maior, né? Então, olha só. Moçada, o Rio São Francisco, historicamente, ele nasce num lugarzinho que é chamado de Serra da Canastra, lá em São Roque de Minas, a 1.200 metros de altitude. Essa é o que a turma chama de a nascente histórica dele, certo? Mas a turma fala que a verdadeira nascente dele está em Medeiros, que também é lá em Minas Gerais. É lá em Minas Gerais, tá? Então ele nasce aqui, bem aqui, em Minas Gerais, certo? Beleza? A 1.200 metros de altitude. Muito bem. Pessoal, logo na nascente dele, ele nasce, corre, logo no comecinho, a turma já encaçapa aqui uma hidrelétrica, que é Três Marias. É uma hidrelétrica, certo? Beleza? Na bacia dele. E aí, daqui, de Pirapora, em Minas Gerais, até Juazeiro, na Bahia, ele é navegável. Por incrível que pareça, você está numa área mais alta, mais plana, e ele é navegável. Então você pode usar para a navegação, tá? O Rio São Francisco é o mais extenso rio genuinamente brasileiro. Genuinamente brasileiro, quer dizer, nasce no Brasil e termina no Brasil. É o mais extenso, são 2.830 quilômetros de extensão. E a bacia dele pega alguma coisa em torno de 645 mil quilômetros quadrados, tá? A bacia dele, moçada, abrange os estados de Minas Gerais, partezinha do Distrito Federal, Goiás, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, são as unidades da federação, pegando aproximadamente 521 municípios, certo? Muito bem. Pessoal, por que o Rio São Francisco é navegável só até aqui? Porque daqui até a foz, que fica aqui entre Alagoas e Sergipe, é uma foz em estuário, ele chega até o oceano através de um único canal, daqui para cá ele desce rasgando, ou seja, ele é um típico rio de planalto, é muito encachoeirado, certo? Por isso que não dá para navegar, tá bom? Agora, pelo fato de cortar essa área, beleza? Já falei, navegável de Pirapora até Juazeiro, tem as quedas lá em São Sobradinho e tal. Pelo fato de cortar o semiárido brasileiro, aquela área que ele é mais navegável, ele recebe alguns apelidos. Por exemplo, por que ele é chamado de Nilo brasileiro? Porque ele é o principal rio perene que corta o semiárido, certo? O domínio da Caatinga. É o principal rio perene. Então é uma referência ao rio Nilo, que é o principal rio que corta, o único rio perene que corta o deserto do Saara. Tá? Por que é Rio dos Currais? Porque é uma área, essa área de criação pecuária, certo? Sempre foi pecuária. E aí, para o gado ter acesso à água, ficar mais fácil, a turma colocava os currais perto da barranca do rio. Então você ia navegando nele, olhava para a margem, era só curral. Então ficou o apelido, Rio dos Currais. E também Rio da Unidade Nacional.
Por quê? Porque ele liga as duas regiões de povoamento mais antigo do Brasil, que são o Nordeste e o Sudeste, certo? Então é uma bacia hidrográfica genuinamente brasileira, certo? A maior que nós temos é a do Tocantins, ela é a segunda, tá? É o mais extenso rio genuinamente brasileiro, ele é mais extenso que o Tocantins, que o Araguaia, beleza? E tem um trecho navegável e a área encachoeirada, que você tem alguns dos principais afluentes dele. Paraopeba, Rio das Velhas, certo? Indaiá, Baeté, Paracatu, são alguns dos principais afluentes da bacia dele. Agora, ele corta o semiárido, certo? É o principal rio que atravessa o polígono das secas. Agora, como eu falei para vocês, daqui até a Foz, daqui de Juazeiro, do outro lado é Petrolina, Pernambuco, dali até a Foz, aí o bicho pega. O bicho pega. Tá? Essa aqui é a hidrelétrica de Sobradinho, é um dos maiores lagos artificiais do Brasil, são mais de 4.000 quilômetros quadrados. Eu acho que todo mundo sabe que com a formação desse lago aqui, 4 cidades da Bahia, Remanso, Casa Nova, Centro-Sé e Pilão Arcado, foram para baixo d'água, certo? Aparecem quando o lago está muito seco. Ano passado, o lago reservatório aqui teve no nível mais baixo da história, então as ruínas das cidades que foram alagadas aparecem aqui, tá? Beleza? Essa aqui é Itaparica, também é nele, também é no Rio São Francisco, tá? Essa aqui é Xingó, também é nele, e essa aqui é Paulo Afonso. Ah, Marcelo, então quer dizer que o Rio São Francisco é o principal gerador, o principal fornecedor de energia elétrica para o Nordeste brasileiro. Pessoal, é o seguinte, como rio, o São Francisco é o principal gerador de energia elétrica, energia hidrelétrica para o Nordeste. É ele. Inclusive, dentro do sistema Eletrobras, tem uma subsidiária do sistema Eletrobras que toma conta só dele, que é a Chesf, Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Beleza? Muito bem. Toma conta só dele, certo? Beleza? Agora, hoje, mais da metade da energia elétrica do Nordeste é de geração eólica. Isso é uma maravilha, certo? O Piauí, por exemplo, já é autossuficiente em energia eólica. O Brasil recentemente ultrapassou o Canadá e é o 8º maior produtor de energia eólica do planeta. A gente fica atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia, da Alemanha, do Reino Unido, da França e da Espanha. Como o Reino Unido, França e Espanha são menorzinhos e a Alemanha, de repente a gente tem um potencial eólico maior, podemos aproveitar, podemos até passar. Estados Unidos, China e Índia têm uma característica parecida conosco, tá? Território extenso, então maior potencial hidrelétrico, maritimidade e tal. Então, aí pode ser mais difícil. Mas se nós ficarmos entre os 4, 5 ali, tá beleza, podemos expandir. No caso do Nordeste é muito positivo, porque você sabe muito bem que como é a região mais afetada pela seca, pelo fenômeno da seca, que pode acontecer, é absolutamente natural no Nordeste, então você depender da energia hidrelétrica, você pode criar uma situação tipo aquela que aconteceu em São Paulo em 2014, de uma crise hídrica. Então aí o reservatório vai lá para baixo, a hidrelétrica não aguenta gerar a energia suficiente, certo? A usina, a capacidade instalada dela. Agora aí a eólica compensa. Então esse crescimento da energia eólica é muito positivo. Agora, quando se fala de energia hidrelétrica, ele é o maior fornecedor de energia hidrelétrica para o Nordeste. Por isso que tem uma subsidiária do sistema Eletrobras que toma conta dele, que é a Chesf. As outras mais conhecidas, que todo mundo conhece, são a Eletronorte, a Eletrosul e Furnas Centrais Elétricas, trabalhando principalmente com hidrelétrica. Itaipu é uma empresa à parte, porque Itaipu é binacional, é Brasil e Paraguai, certo? Muito bem. Agora, a questão da geração de energia é extremamente positiva, certo? Só que aí tem uma coisa. Pessoal, quando
foram construídas essas hidrelétricas, e você sabe que foi lá atrás, certo? Algumas no regime militar, então são projetos mais antigos. Você se lembra que você tem o Lago Reservatório, acabamos de mostrar. Cara, você tem o Rio São Francisco, que é um rio perene, atravessando o semiárido, e você vai e forma um lago reservatório. Gente, é claro que a ideia veio automaticamente na cabeça, é a coisa mais óbvia do mundo. Você está ali, no meio do semiárido, aquele lago enorme lá dentro, o rio passando, a água represada. Poxa, por que estou gerando energia elétrica, mas por que eu não vou pegar essa água para irrigação? Por que não? Por que cargas d'água eu não vou fazer isso? Ora, porque está mais do que provado que o problema do Nordeste, ali naquela área, o problema não é o solo. Você tendo o manejo adequado, certo? Você trabalhando de maneira adequada, evitando salinização, não abusando da irrigação, optando geralmente por fruticultura, lavoura permanente, você está percebendo que produz. Produz. Você tem ali a água, você puxa para a irrigação, você vai produzir. Certo? Agora, aí vem aquela história, muito bem. O problema é que você está conseguindo produzir, desculpa se vai e vem, tá? Você está conseguindo produzir aqui na área próxima do reservatório, certo? Ah, beleza, estamos puxando água aqui e tal e coisa, muito bem, vamos produzir, certo? Agora, como é que faz para abastecer quem está lá dentro? Porque todo mundo sabe que aqui, moçada, aqui, o Rio São Francisco dá essa guinadinha para cá, ele faz essa curva, porque provavelmente aqui é uma área mais alta. Então, obviamente, ele não vai subir a serra, ele tem que vir para cá, que é a caída natural do terreno. Então, como é que eu vou puxar a água dele lá para dentro, se aqui eu tenho uma barreira do relevo? Eu vou desafiar a lei da gravidade? Não tem como, certo? Agora, pessoal, vocês sabem muito bem que quando a gente tem problema, eu acho que aqui fica mais rápido, tá? Quem dá solução para problema, certo? Quem dá solução para problema é engenheiro. Ah, Marcelo, aí que vem a ideia da transposição do São Francisco. Exatamente. Exatamente, ou melhor, pessoal, não é que daí que vem a ideia. Aí a turma não gosta. Gente, por mais que você eventualmente não goste, me perdoe, mas eu aprendi uma coisa: a César o que é de César. Eu li isso no Novo Testamento, é uma passagem que tem lá. Muitos já leram. Significa que por mais que você não goste de alguma coisa, você não pode deixar de dar o crédito. Você entendeu? Por exemplo, eu acabei de falar ali que Sobradinho, várias opções do regime militar, foram os caras que fizeram. Certo? Não pode chegar aqui e falar, não fizeram pomba nenhuma, não, você tem que falar. Tá? Então, olha só. Pra você ter uma ideia, o canal de Suez é de 1867. Ele foi inaugurado lá no Egito, ligando o Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Certo? O canal do Panamá é de 1913. São 65 quilômetros cortando o Panamá, certo? 1314, Theodore Roosevelt, certo? Estados Unidos, o presidente, inaugurou o canal do Panamá, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, certo? Uma baita obra de engenharia, com portas eclusas, lagos artificiais, beleza. Cara, engenharia tem jeito. Engenharia tem jeito. Agora, será que ninguém, antes, ninguém pensou em fazer um projeto de transposição? Será que não tinha nenhum engenheiro capaz disso? Será que o pessoal nunca pensou nisso? Se você for buscar, moçada, os esboços do projeto de transposição do São Francisco, você vai encontrar desde a época do Segundo Reinado. Desde a época de Dom Pedro II tinha gente que imaginava isso. Poxa, por que não fazer a água subir na pressão e do outro lado ela desce por gravidade? É uma coisa óbvia. Certo? Você tinha um recurso técnico para isso. Ao longo do tempo a gente tinha. Agora, qual era o problema? Gente, o problema é que nunca houve a vontade política de fazer. O governante tem isso, é a vontade política de fazer. Como assim, o Getúlio Dornelles Vargas, ele teve a vontade política de criar a Companhia Siderúrgica Nacional. Certo? Getúlio entrou na Segunda Guerra do lado dos aliados. Caramba, o Brasil era uma ditadura do Estado Novo. Parece que seria mais coerente entrar do lado da Alemanha, que era uma ditadura também, da Itália, fascista, nazista, certo? Alemanha e Itália, você entendeu? Mas não, vamos para os Estados Unidos, vamos dos lados dos aliados, eles vão dar uma siderúrgica para nós. E eu também vou criar a Companhia Vale do Rio Doce, e vou criar a Petrobras, o petróleo é nosso.
E ele também queria criar a Eletrobras, pô, não conseguiu no governo dele, suicídio. João Goulart criou. Em 62, Juscelino construiu Brasília. Juscelino trouxe a indústria automobilística para o Brasil, poxa. Fez um monte de obra, abriu a Belém Brasília. Ele teve a vontade política de fazer. Os militares fizeram o programa nuclear brasileiro, fizeram Itaipu, fizeram Tucuruí, fizeram o projeto Carajás, fizeram a ponte Rio-Niterói, certo? Ocuparam a Amazônia, inclusive aqui a nossa região, abriram a 163, a 364, Polo Amazônia, Polo Noroeste, eles tiveram a vontade política de fazer. Se você tem a vontade política de fazer, você faz. Dentro de um projeto de nação, dentro de um projeto estratégico de desenvolvimento, de crescimento, isso é absolutamente normal. Mas ninguém fez aquilo ali. Ninguém nunca teve vontade política de fazer. E olha que depois do regime militar veio Sarney, que é do Nordeste, veio Collor, que é do Nordeste, o vice do Fernando Henrique, Marco Maciel, era do Nordeste. Todos do Nordeste, Maranhão, Alagoas e Pernambuco. E ninguém fez. Certo? Aí por que você tem que dar o crédito? Ora, porque Luiz Inácio Lula da Silva é o único brasileiro até hoje que veio de baixo, certo? E botou a bunda naquela cadeira. Com todo respeito. Nós estamos falando da questão da vontade política de fazer. Tá? Ninguém está falando o que foi o melhor, pior governo do mundo. Nada. É a obra. A obra. Até ali ninguém tinha feito. Durante 502 anos, o Brasil só foi governado por médico, sociólogo, engenheiro, advogado e general. 502 anos. Ah, mas foi ele que arrebentou com tudo. Cada um que pense como quiser. Agora, uma vez que ele botou a bunda naquela cadeira, da onde que eu vim mesmo? Do interior de Pernambuco. Então, se você perguntar para ele, sei lá de onde que é, Garanhuns, sei lá, aquela área lá. Será que quando você era pequeno, faltou água para cozinhar, faltou água para lavar roupa, faltou água para beber, faltou água para tomar banho? Quando era garoto, talvez ele responda o quê? Sim. Sim. Então, agora que eu sou presidente, a obra sai. A obra sai, eu vou levar água para 12 milhões de brasileiros que vivem aqui no semiárido. Quer você goste ou não, é o mérito, é a obra, é a vontade política de fazer. Entendeu? Certo? Você sobe na pressão, desce por gravidade, você tem o eixo leste e o eixo norte. O eixo leste já está praticamente concluído, o eixo norte falta finalizar. É uma obra sob responsabilidade do Ministério da Integração Nacional, certo? São mais de 700 quilômetros de canais nesses dois eixos. Os estados mais beneficiados, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Tá? Beleza? O projeto de integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional. Porque o objetivo é você trazer a água e, de repente, jogar essa água no canal de alguns rios, no leito, que são rios intermitentes ou temporários. Aí você, trazendo a água, você pereniza ele. Então a turma vai ter água o ano todo. Certo? Beleza? Então, é isso aqui, ó. Agora, o que eu fiz aqui? Pessoal, por favor, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Certo? Alguém vai falar que é a favor disso aqui? Não. Desperdício de dinheiro público? Coisa mal feita? Não, ninguém vai defender isso aqui. De maneira nenhuma. Certo? Agora, isso aqui está errado? Como é que é? Não presta? Não é assim. Você entendeu? Então tem que verificar, tem que ler. Inclusive, aí, se vocês me permitem, deixa eu só dar uma olhada aqui, porque, perdão, o que eu fiz aqui, ó, aí é de cada um. Então preste atenção. É o seguinte, tá? Ó, esse aqui é institucional, beleza? Esse é institucional. Tá? Você não vai ver ele inteiro, só vou mostrar um pouquinho. O projeto de integração do Rio São Francisco é um projeto que vai garantir segurança hídrica para 12 milhões de pessoas no semiárido. Populações urbanas, de municípios grandes e pequenos, 390 municípios ao todo. É um projeto complexo. São 470 quilômetros de canais, 9 estações de bombeamento, organizados em 2 eixos de transporte de adução.
O norte e o leste. Nós fizemos um teste. Seja um teste de bombeamento. Equipamentos Certo. eletrônicos, equipamentos eletromecânicos, válvulas, tubulações, bombas, motores e, em particular, no eixo leste, onde, conforme o nosso cronograma, está a meta piloto, onde a gente testa de forma integrada, em primeira mão, todos os equipamentos, é o que nós começamos a fazer agora. O que consiste o teste? O teste consistiu em acionar os vários equipamentos e, a partir de um certo, integrá-los eletronicamente, deixá-los todos conectados ao nosso sistema, à nossa sala de controle integrada, e a partir dessa sala de controle integrada nós demos partida ao motor do primeiro conjunto de bombeamento que aduziu, que bombeou 4 metros cúbicos por segundo a uma altura de 62 metros. E aí nós vimos lá essa água, após subir essa altura de 62 metros. Bom, aí ela vai para dentro do canal aqui, passa por esse aqueduto aqui, esse aqueduto vai por gravidade, ela vai lá para dentro. Pessoal, o resto do vídeo está aqui, é institucional. Então isso aí para você ter uma ideia da grandiosidade do que está fazendo a obra lá. Certo? Agora aí tem um outro interessante que eu também coloquei, e aí vocês me perdoem, eu acho que tá? Que é desse cara aqui, acho que é muito gente boa. De Pernambuco. E infelizmente tudo que temos para mostrar para vocês é isso. Região de seca. Sem uma árvore frutífera, sem gado, sem famílias. Não existe o aproveitamento desta região que é muito rica. Isso porque 200 milhões de reais que seriam empregados para a transposição do rio e que ajudaria na irrigação desta região foram desviados. O governo, infelizmente, participa descaradamente desses processos de roubo de dinheiro, do meu e do seu dinheiro. Isso é o que ele te entrega. Seca, falta de vida. É isso aqui. Essa região aqui é onde deveria ser o canteiro de obras. O que nós vemos aqui? Nada. Infelizmente, esse é o governo federal que temos hoje. O governo federal vem trabalhando arduamente para levar a transposição do rio para as regiões mais necessitadas e mais sofridas com a seca do Nordeste. Aqui está o exemplo. Estamos na região de Cabrobó, em Pernambuco, para mostrar como as coisas estão andando. A água já flui, as pessoas estão felizes. Nós temos regiões aqui que antes não tinha ninguém, agora famílias montam suas casas, o gado começa a ter condições de sobreviver numa região tão dura, tão castigada pelo sol. O governo federal trabalha por você. Beleza, e se você quiser assistir inteiro, moçada, esse cara é muito legal, porque ele vai falar que o que ele quer com esse vídeo aqui, a mesma coisa pode ser mostrada de duas maneiras diferentes. Ou só o lado ruim, ou só o lado bom. Certo? É isso. Tá? E o vídeo não é novo, não. Esse vídeo é de 2016. Certo? Beleza? Tem 2 anos. Tá? Mas é isso, ou eu mostro só o lado ruim, ou só o lado bom. Eu tenho que me informar. E isso porque muita gente, quando escutou esse cara fazer esse vídeo, eu não sei o nome dele, o pessoal falou assim, pô, mas Cabrobó tá às margens do Rio São Francisco, pô, isso não é nada. Meu querido, presta bem atenção, Cabrobó tá às margens do Rio São Francisco, é um dos núcleos de desertificação no Nordeste. Lá a turma usou tanta irrigação que salinizou o solo, é a área de desertificação. Certo? Itacuruba, Cabrobó, Floresta, certo? Carnalbeira da Penha, tudo por ali é área de desertificação. Tá? Então, o projeto hoje ele já está lá em Monteiro, lá na Paraíba, a água já chegou. Certo? Agora, como eu falei para vocês, com todo respeito, a gente falou, e aqui não é para puxar a brasa para sardinha de ninguém, longe disso, você tem que ser isento, né? Como eu falei a César, o que é de César, é o seguinte, você tem o lado bom e o lado ruim. Ninguém gosta de ver isso. Mas que o projeto está feito, tá. Certo? Está feita uma parte dele, o eixo leste, que é o eixo piloto, já está bem adiantado o eixo norte que falta. Então esse projeto é extremamente importante para essa região. Tá joia?
E aí, finalmente, quer levar água até o interior do semiárido, democratizar o acesso. Finalmente, você tem as bacias secundárias. Pessoal, as bacias secundárias, não vamos esquecer, elas têm esse nome, porque os rios correm paralelos entre si em direção ao litoral. Não tem o esquema da espinha de peixe, certo? Então, quando você olha aqui, grosso modo, hoje no Brasil, aqui eu botei os traços, os traçados dos rios, certo? Você tem aqui a bacia secundária do Amapá, certo? Do Amapá, alguns falam até do norte, tá? A bacia secundária, essa aqui, ó, poderia ter uma divisão aqui, pessoal. Muitas bibliografias trazem essa divisão, tá ok? A bacia secundária do Atlântico Nordeste Ocidental, a bacia secundária do Parnaíba e do Atlântico Nordeste Oriental. A bacia secundária do Atlântico Leste e a bacia secundária do Atlântico Sudeste e Sul. Beleza? Tudo bem? Mas essas são bacias secundárias, tá? Aqui tem rios como o Oiapoque, aqui o Gurupi, certo? O Itanhaém, tá ok? Aqui é o Parnaíba, para cá o Capibaribe, Beberibe, Piranhas, aqui Doce, Jequitinhonha, Pardo, aqui é Ribeira do Iguape, certo? Itajaí, esses são de bacias secundárias, certo? Beleza? E aí, eu coloquei aqui para vocês as principais do Nordeste, tá? Beleza? A do Leste, tudo bem? E a do Sudeste e Sul. Tá bom? Aí eu dei uma resumida só colocando os rios principais de cada uma delas, tá? E aí, pessoal, eu também fiz uma referenciazinha aos aquíferos que nós temos no Brasil, tá? Sendo que eu coloquei o aquífero Guarani, certo? Aqui. E esse outro eu vou fazer uma referência daqui a pouco, tá? Tá aqui Alter do Chão. O aquífero Guarani está uma porção mais centralizada do Brasil, a área de abastecimento dele é o Cerrado. Não é exclusivamente nosso, também pega Paraguai, Uruguai e Argentina, tá? É um dos maiores lençóis de águas subterrâneos do mundo. E aí eu botei o histórico dele aqui, tá? Beleza? A capacidade total dele, a área que pega, certo? 70% está no território brasileiro, tá bom? E, como você está vendo, aqui em cima o pessoal colocava antigamente aquífero Alter do Chão. Esse era o nome que o pessoal colocava. Só que hoje, o que a gente vai trabalhar é isso aqui. Eu botei aqui como era antigamente, aquífero Alter do Chão. Agora não, agora é SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Esse sistema aquífero, é formado na bacia sedimentar amazônica, certo? Que é sedimento do Neocretáceo, da Era Mesozoica. Ele envolve 4 núcleos. Solimões, tá? Amazonas, Marajó e Acre, beleza? São esses 4 níveis, tá? Eu não sei se eu coloquei, tá aqui, ó, Marajó, Amazonas, Solimões e Acre. Então, na sequência aqui Acre, Solimões, Amazonas e Marajó. Então, você somando esses 4, é o sistema aquífero Grande Amazônia. Isso aqui é uma visão estratigráfica, certo? De camadas de sedimentos, mostrando aonde que você tem a maior capacidade de água armazenada. Lembrando que esse aquífero aqui é formado principalmente em bacia sedimentar, ele tem uma capacidade de água, moçada, que de acordo com o que o pessoal coloca, 1.300.000 km², maior que o aquífero Guarani, é uma quantidade de água suficiente para abastecer o planeta Terra por 250 anos. Tudo isso no subsolo da Amazônia. Tá? Então, hoje é o maior aquífero brasileiro em extensão e em volume d'água. Certo? Beleza? E eu coloquei aqui dados sobre ele para que vocês tenham uma ideia, porque hoje, obviamente, o pessoal lá na região, cidades como Manaus, Santarém, já estão utilizando a água dele. Tá certo? E é o maior aquífero disponível no mundo. Tá bom? Beleza? Muito bem. Pessoal, com isso, a gente fechou hidrografia do Brasil, dividi em 2 partes, certo? Beleza? E aí nós vamos começar a parte de quadro humano no Brasil, humano e econômico, tá? Além da parte de impactos ambientais. Tá ok? Moçada, um grande abraço a todos, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e a gente se vê. Clique lá.